Atenção, com este lápis e com esta folha, vou mudar a forma como tu vês o desenho e a pintura. É verdade. Se depois de ver este tutorial não ficares convencido que isto é verdade, faz o teu comentário, diz quem és, que quando viajas a Lisboa eu pago uma cerveja para compensar. É verdade, vai mudar a tua forma de ver o desenho e a pintura. Não percas, vamos a isso. Então, o que é o desenho e a pintura? O que é o desenho? Riscos. Riscos. Então pensa lá um bocadinho e diz-me lá quantos tipos de riscos existem. Já pensaste? Pois, eu digo que são apenas 5. Quais são eles? Vamos começar pelos mais simples. Riscos verticais. Riscos verticais. Assim, para cima, para baixo. Segundo tipo de riscos. Riscos horizontais. São os riscos que estão alinhados com a folha. Horizontais e verticais. Verticais e horizontais. Okay? Que outro tipo de risco existe? Existe o risco diagonal para aquele lado, para cima, se quiserem, e existe a diagonal no sentido inverso. 4. E além disto, só existe o círculo. O circular, o risco circular. 1, 2, 3, 4, 5. Não existem mais. As diagonais podem ser assim, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas continuam a ser diagonais neste sentido. E os círculos podem ser maiores, podem ser mais pequenos, mas continuam a ser o mesmo tipo de risco. Portanto, 5 riscos. Uma das coisas que tens que fazer para aprender a desenhar é treinar estes riscos insistentemente. Para quê? Para saber fazer riscos. Agora, já sabemos fazer riscos, já treinaste os riscos, agora é preciso conseguir medir, saber a dimensão de cada risco, em termos relativos, claro, porque qual é a dimensão deste risco? Na pintura e no desenho, nós não vamos medir em centímetros. Nós vamos comparar este risco, minha pergunta, é igual a este, em termos de dimensão, o mesmo tipo, um risco vertical é igual a este? Vocês podem ter aqui algumas dúvidas. Por isso é que, quando nós fazemos um risco, seja qual for o risco que for, nós limitamos o risco, ou seja, fazemos um risco de uma dimensão qualquer e colocamos a dimensão com tracinhos para visualmente ver melhor a dimensão. E agora já vos consigo perguntar, olha, este risco é maior ou menor que aquele? É igual. Ou a nossa visão é igual. Pode haver ali 1 milímetro ou outro, mas é igual. Porquê? Porque eu comparo melhor a dimensão colocando o fim e o princípio do risco. Seja qual for o risco. Horizontal, ou vertical, ou diagonal. Vamos pôr o princípio e o fim do risco. Para quê? Para vermos a dimensão. Assim, se eu vos disser, ok, dividam este risco ao meio, vocês vão poder comparar, podem ir mexendo o lápis, e quando o lápis estiver a uma mesma distância para aqui, para este ponto e para este ponto, traçam aqui o tracinho do meio. E isto é muito diferente se eu vos fizer a mesma pergunta assim, porque aqui não têm visualmente qual é que é o fim e o princípio do risco. E há pessoas que fazem assim riscos e têm um tracinho e tal, nunca sabem onde é que é o fim. E então se fizer um traço com 2 riscos, vocês não sabem se o fim é aqui ou o fim é aqui. Por isso, interessa sempre marcar o fim e o princípio do risco, okay? Para podermos medir. E podemos comparar. Se eu da mesma forma disser, façam um risco que é o dobro deste, vocês podem prolongar este e definir um risco que é o dobro deste, 2 vezes. Da mesma forma, se eu ponho aqui o dobro deste, um risco que seja metade deste é este que já cá estava. Portanto, duplicar o tamanho ou reduzir o tamanho para metade é muito simples, desde que eu tenha esta noção de que estou a demarcar o princípio e o fim do risco. Ok? E isto acontece, seja qual for o tipo de risco que vou fazer. Mesmo na circunferência.
eu posso dividir a minha circunferência em espaços com outros traços para fazer distâncias. Portanto, divisões. E posso comparar a minha circunferência com o tamanho de um risco, metade da circunferência, o que for. E esta é uma questão também que se treina a dividir riscos em 2, multiplicar por 2, triplicar o tamanho, etc. Treina-se tal qual como esta fase. Primeiro o risco, depois a dimensão do risco. Outra questão que podem treinar também, além disto, é podem dividir este risco em 3. Podes pedir para dividir este risco em 3. Porquê? Quando dividimos a meio, temos o 1, o 2, o 4, o 8, etc. Então, quase que não precisamos de mais nenhuma medida para podermos comparar, mas precisamos, talvez, do número 3, não é? E do 6, que não estão nesta lógica. Por isso, também, quando nós pegamos aqui neste tracinho e pedimos, ok, divida em 3, temos que visualmente saber dividir em 3, para depois colocar mais um, mais outro terço, ou seja, dividir em terços e dividir em meios é fundamental. Este é um bocadinho mais difícil, mas também se treina. Porque é importante dividir em 2, e em meios e em terços? Eu consigo, com simples divisão em 2 ou terços, ter todas as medidas relativas, sem ter que me preocupar com réguas, com medidas, com coisas esquisitas. O que eu sei é que se este risco de dividir a meio, o que tem 2 terços tem que ser maior que 1 meio. E 1 terço é menor que 1 meio. Portanto, eu comparo. Okay? Estamos a ver como é que isto é muito interessante. Okay? O que é que nós sabemos? Riscos, dimensões. 2 e 3. Saber dividir em 2 e 3 e multiplicar. Porque dividir em 3 dá 1 terço, multiplicar dá 6, dá 4, dá 6. Portanto, eu tenho todos os números, todas as multiplicações possíveis, são as principais, não preciso saber mais. Agora, o que é que eu sei? Se eu sei fazer riscos e sei as dimensões, posso começar a fazer brincadeiras com os riscos. Eu escolho qual o risco que quero, escolho qual a dimensão e começo a fazer, por exemplo, com 2 riscos, um vertical, ponho isto, e um horizontal, que agora consigo ver aqui, estou um bocadinho torto para não tapar isto, qual é a distância. O que é que eu consigo fazer? Um quadrado. Um quadrado. Ou seja, já sei fazer quadrados. Desenhar quadrados. E agora com quadrados, eu sei fazer muitas coisas. Por exemplo, se eu, com a medida que eu tenho, se eu quiser fazer o dobro deste risco e juntar o mesmo risco aqui e esta mesma distância, já tenho 2 quadrados. O que é um retângulo? É um retângulo. Se eu quiser fazer um quadrado para cima, continuo com este risco, marco esta distância, comparo esta distância, com o tal tracinho, ponho aqui outro tracinho. O que eu tenho? Tenho 2 quadrados para cima, que é um retângulo para cima, empinado, e tenho aqui um L, uma coisa que quiser. E posso construir coisas, não é? Subir, descer. Agora, se eu quiser, também sei que, se quiser, dividir este quadrado aqui a meio, posso fazer uma estrutura diferente só com este quadradinho aqui a meio. Ou dividir aqui a meio. E tenho quadrados mais pequenos, tenho uma janela, por exemplo. Eu agora construo o que quiser. Não é? Se eu quiser agora dividir este quadrado em terços, porquê é que eu estou a fazer terços e meios? Porque eu depois sei comparar. Porque se eu quiser voltar aqui a por outro terço destes, eu sei que este meu retângulo tem ou 2 quadrados e mais 1 terço do quadrado. E este aqui tem 2 quadrados. Este aqui tem 1 quadrado e meio e este aqui tem o que for. Agora, se eu fizer este mesmo quadrado, assim, se eu mudar com estes riscos, eu posso pôr o quadrado assim. E tenho o mesmo quadrado feito com estes riscos. Ok? Agora, vou dividir este quadrado. Não assim, mas aqui pelos arestas. O que é que eu tenho aqui? Um triângulo. Ou outro triângulo.
Mas eu também posso ter um triângulo feito com um quadrado mais extenso. Ok? Se eu fizer dois quadrados, ou seja, se eu fizer um quadrado, dois quadrados e colocar, unir estes, eu tenho aqui um triângulo que eu sei que é ângulo reto, mais não sei aqui, não sei aqui, este tem o nome, nós não queremos saber o nome, mas sei que este retângulo é diferente deste e é diferente deste, porque este é feito num quadrado com dois quadrados, num retângulo com dois quadrados, este é feito num retângulo com um quadrado e este é feito num retângulo que tem um quadrado e mais um terço, ou mais meio. E, entretanto, se eu pegar neste quadrado que eu fiz aqui e dividir assim ou assim, eu tenho aqui 4 triângulos numa posição diferente. Ou seja, eu consigo fazer triângulos na posição que quiser, mudando o quadrado. Okay? Se eu quiser fazer um quadrado, outro quadrado em cima, divido a meio este quadrado, okay? E depois posso fazer aqui outra divisão a meio deste quadrado, para fazer um triângulo aqui, que por acaso está em cima deste quadrado, e eu digo que isto é uma casa. E com riscos, com quadrados, que depois transformam em triângulos, eu já faço uma casa. Já não estou a fazer quadrados, estou a fazer casas. Okay? Estou a fazer o que quiser. Agora, vamos ao risco mais fácil ou mais difícil, depende, que é o círculo. O que é que acontece no círculo? Se tu fizeres assim uma linha, esta linha não sabes qual é o tamanho da circunferência que está atrás desta linha. Se eu fizer esta linha, se não for nenhum destes 4 tipos de linhas retas, é um círculo. Se eu fizer isto, quer dizer que estamos a fazer um círculo grande. Se eu fizer isto, quer dizer que estamos a fazer um círculo pequeno. Mas estamos a fazer sempre círculos, ainda que sejam só uma parte. Como é que eu controlo a dimensão do círculo? Como é que eu faço círculos? Faço círculos dentro da estrutura que eu melhor conheço, que é o quadrado, que já me serviu para fazer triângulos. Então eu sei que, se eu colocar aqui uns pontinhos nestes 4 meios do quadrado, e eu fizer um círculo que toque nesses 4 pontos, eu tenho um círculo, é um círculo. Aquilo que eu fiz para fazer este triângulo, se eu fizer a mesma coisa para o círculo, ou seja, em vez de fazer os mesmos 4 pontos no quadrado, faço os 4 pontos no retângulo, eu faço também aqui já não é um círculo, é um oval, mas que eu já sei que tem o dobro da largura deste e a mesma altura deste. Porque tenho um quadrado. E eu comparo as medidas dos quadrados. E, portanto, sei fazer tudo. A partir daqui, tal como eu faço aqui, eu posso, para dividir o meu círculo, eu posso dividir o meu círculo a meio para este oval, posso dividir o círculo a meio para este oval, ou em quartos, ou até em frações deste meu círculo, para construir traços circulares, tudo com base no quadrado. Tudo com base no quadrado. Ou seja, se nós soubermos fazer os riscos, treinar os riscos, saber fazer diagonais, claro, saber círculos, mas as dimensões, que é outra questão fundamental do desenho, eu consigo medi-las mais facilmente tratando tudo como quadrados. Quadrados, retângulos, que nos dão depois triângulos e círculos. Cézanne dizia que quem souber desenhar quadrados, triângulos e círculos pode desenhar tudo, porque tudo o que vemos pode ser transformado em triângulos, quadrados e círculos. Eu vou mais além do que Cézanne, porque para mim basta fazer quadrados, porque a partir dos quadrados tens os triângulos e os círculos, e tens a divisão dos triângulos e dos círculos como quiseres, dos quadrados como quiseres, duplicas, divides a meio, em terço, etc. E a partir daí fazes os triângulos e os círculos que quiseres, com base em quadrados. Portanto, basta fazer
quadrados. Quadrados é o fundamental para fazer qualquer coisa. Vamos mostrar isso utilizando esta maçã, ok? Nesta maçã, vocês podem dizer, isso é um círculo. Não, vamos atrás. Vamos ao quadrado. Porque basta ver, olhar para a maçã e dizer assim, ok, com um quadrado eu só preciso de 2 dimensões, não é? Enquanto que num círculo é muito difícil. Eu depois faço o círculo, não é? Mas para fazer o quadrado só preciso da altura, o quadrado depois pode ser modificado. Só preciso da altura e a largura. Portanto, eu vejo a altura e a largura da maçã e vejo assim, ok, se fosse um quadrado, tem a mesma altura, sobe-lhe aqui um bocadinho a lateral, ou seja, se eu comparar a altura da maçã com a largura da maçã, vejo que a largura da maçã é um bocadinho maior, porque é um quarto, um terço, é melhor um quarto, ok? Não é tão grande como um terço, é um quarto. Então o que é que eu faço? Faço o meu quadrado, ok? Meço aqui o meu quadrado, faço o meu quadradinho, faço o quadrado mesmo. E depois sei que, mais ou menos divido, que a maçã tem mais um quarto de largura. E agora faço o círculo ao oval, não é? Com aqueles 4 pontinhos. Não são esses 4 pontinhos. O que eu vou é perceber dentro da maçã onde é que estão os pontos mais altos, se modifica alguma coisa, a maçã é mais larga acima. Aqui, e aqui é um bocadinho mais, aqui tem um plano, que acaba aqui, que é este plano, que não começa a circular, e depois em baixo é mais estreitinho. E se calhar está mais ou menos simétrico. Então o que eu vou fazer, em vez de fazer aqui o circular, eu vou unir estes pontos com a informação que eu tenho, com linhas retas, e agora eu vou olhar para a minha maçã e pôr aqui o caule, e tenho a minha maçã. Depois quando for pintar, eu tenho a pintura da minha maçã, ajusto se quiser para arredondar estes cantinhos. Tenho aí um tutorial também, onde eu mostro como se pinta um abacate e como é que se pinta com linhas retas, ok? Depois posso colocar aqui a sombra, a luz e tenho a minha maçã definida. Está bem? É assim que eu trabalho tudo com quadrados. E agora digam-me vocês se realmente esta visão simples de riscos, dimensões, controlar os riscos e as dimensões para fazer quadrados, não precisamos mais, vamos pegar os mais fáceis, o horizontal e o vertical, e nas comparações mais fáceis de medição, dobros, metades, terços, e fazemos o que quisermos com isto. Digam-me se é verdade que isto não vai modificar a forma como veem as coisas. E já agora deixo-vos aqui outro tutorial deste do abacate, onde eu vos mostro como pintar isto também com linhas retas. E não se esqueçam, se gostaram, deem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para ficarem a saber quando é que vão ter vídeos práticos e úteis, ou melhor, mais práticos e mais úteis do que estes. Obrigado!